Imagine um mundo perfeito, onde você consegue aprender todo o conteúdo do Enem em 30 dias para a prova e onde você consegue assistir uma videoaula de 40 minutos e absorver 100% do conteúdo e se lembrar tudo para a prova do Enem. E sobretudo, onde você acerta 100 questões do Enem apenas estudando teoria. Eu sei. Esse mundo não existe, mas é isso que eles fazem você acreditar. E não é isso que você vai fazer de hoje em diante. Pode ser gostoso. Isso aqui é um checklist de tudo aquilo que você precisa fazer para alcançar mais de 120 questões do Enem 2021 sem precisar se matar de estudar. Você deve estar se perguntando se isso realmente vai fazer alguma diferença nos seus estudos ou se é apenas a mesma ladainha de sempre. E não. Isso não é uma ladainha. Eu vou te explicar todas essas técnicas nessa aula de maneira bem rápida e dinâmica para você aplicar tudo isso na prática. Amanhã mesmo, inclusive, quando você começar a estudar. Presta atenção nessa divisão. Essa primeira parte são as técnicas de planejamento, que ocorrem antes mesmo de você começar a estudar. A segunda parte são as técnicas de estudo, que realmente quando você começa a estudar alguma coisa. E por fim, são as técnicas de execução para quando você estiver fazendo redação ou fazendo questões do Enem. E eu vou te passar tudo pronto aqui nessa aula e em PDF nos nossos grupos de WhatsApp. Por isso, clique no link abaixo dessa aula e entre para os grupos, porque tudo que eu tô falando aqui nessa aula vai estar disponível para você lá no WhatsApp e é 100% gratuito. Bora lá para a primeira parte. Quando eu falo em técnica de planejamento, são aquelas técnicas que você precisa se concentrar antes mesmo de você sentar a bunda na cadeira e começar a estudar. E já te adianto, você não vai estudar que nem um maluco para a prova do Enem nessa reta final. Na verdade, você nem vai passar perto disso. Você vai estudar apenas o necessário, ou seja, aquilo que realmente cai na prova. Por isso, você vai prestar atenção nesse checklist de conteúdo que separei para você. Tira print ou anota, porque isso não vai estar no PDF. Além disso, quando você for pegar essas matérias ou para revisar ou para estudar efetivamente, você vai se concentrar em apenas 2 matérias por dia, não mais do que isso. Existem inúmeros artigos científicos que provam que seu cérebro consegue aprender de forma efetiva de 2 a 3 conteúdos por dia. Esse assunto, inclusive, tem um capítulo inteiro destinado para ele no livro Aprendendo a Aprender, da cientista Barbara Oakley, da Auckland University. E por isso que os cursinhos pré-vestibulares são tão falhos. Eles colocam umas 9 aulas diferentes para você assistir no dia, às vezes até mais do que isso. Seria como se você estivesse assistindo 9 séries da Netflix diferentes no mesmo dia. No final, você ia achar que os atores de Sex Education estavam cantando batatinha frita, 1, 2, 3. Então você não vai, de hoje em diante, achar que precisa mais do que isso para a prova do Enem. Além disso, outra técnica fundamental é que você precisa fazer questões mesmo sem saber nada sobre o assunto. Deixa eu te perguntar uma coisa, o Enem é videoaula ou resolução de questões? Obviamente que é questões. E deixa eu te perguntar outra coisa, você vai saber o conteúdo de todas as questões da prova do Enem? É óbvio que não. Vão ter um monte de questões que você não vai saber absolutamente nada sobre elas. Não vai saber sobre o que elas estão tratando e às vezes não vai saber nem o significado de algumas palavras. Você mesmo já deve ter travado numa questão porque você não sabia o significado de alguma palavra ali da alternativa ou do próprio do texto. E se você não começar a fazer as questões do Enem hoje sem saber nada sobre o assunto, você vai ficar completamente inseguro para realizar a prova. E além disso, quando você faz questões sem saber nada sobre o assunto, você força o seu raciocínio sobre aquele conteúdo. Seria como se você jogasse futebol sem treinar os fundamentos antes. Você vai jogar mal o jogo, obviamente. Mas quando você for treinar, você vai saber exatamente qual que é a sua maior dificuldade. Às vezes pode ser passe, às vezes pode ser chute, às vezes pode ser cabeceio, às vezes você cai demais no jogo. E assim, quando você lê sobre o assunto ou assiste uma videoaula sobre o assunto, você vai saber exatamente o que precisa se concentrar, porque você vai ter noção clara do que o Enem cobra para a prova. Mas calma, você não vai fazer essas questões de qualquer jeito. Você vai responder essas questões de forma estratégica, obviamente. Calma nesse momento. Eu sei que isso é muito amplo. Eu vou te passar todas essas estratégias de resolução daqui a pouco.
Vou te passar tudo absolutamente pronto. Todas as técnicas, inclusive todas as repetições das questões do Enem. Porque sim, o Enem repete as questões da prova. Não com as mesmas palavras, obviamente, mas sim com as mesmas estruturas. A prova é a mesma desde 2009. Então, se concentrando nesse padrão do Enem, você vai saber fazer qualquer tipo de exercício. Mas também você precisa saber que você vai ter que fazer redações sem saber nada sobre o tema. Você vai fazer redações sem ter conhecimento do tema desde agora. Obviamente você não vai fazer isso de qualquer jeito. Você vai se concentrar nas nossas fórmulas de redação com os nossos repertórios coringas, que são aqueles que cabem para todos os temas. Constituição Federal, Balma, Rousseau. Eu também vou te passar tudo pronto aqui. E continua na aula, porque tem muita coisa foda ainda para te passar. Mas antes, vamos fazer uma revisãozinha de tudo aquilo que a gente passou e depois disso a gente vai para as técnicas de estudo. Primeiro, eu te falei para estudar somente o necessário para o Enem. Segundo, eu te falei que você precisa estudar 2 matérias por dia. Depois eu te falei que você precisa fazer questões sem saber nada sobre o assunto. E, sobretudo, você precisa responder questões de forma estratégica e não apenas isso. Você precisa escrever por fórmula de redação. Top, né? Agora vamos para as técnicas de estudo. Agora presta atenção nas técnicas de estudo e não dorme. Eu já tô percebendo que você tá doido para dar uma sonequinha. Fica no vídeo até o final. A primeira coisa que você precisa se atentar no Enem é que você deve se aprofundar na leitura. O Enem, meu caro vestibulando, nada mais é do que um livro gigantesco que você precisa ler em 5 horas. Para você ter noção, o Enem do ano passado teve mais de 10.000 palavras, só no primeiro dia. Harry Potter e a Pedra Filosofal tem 77.000 palavras. Você praticamente lê um livro nos 2 dias do Enem. Desse modo, quando você for começar um conteúdo novo, é importantíssimo que você dê um foco gigantesco para a leitura e não para uma videoaula. Procure ler livros, procure sobre conteúdo no Google, leia as nossas publicações no Instagram, enfim, dê algum jeito nisso. E quando você estiver lendo, e sobretudo fazendo as questões também, você precisa ter um glossário de palavras. Você vai separar um glossário de palavras. Esse glossário vai constar as palavras-chave do conteúdo, bem como aqueles conceitos principais para você acertar as questões. Além disso, você vai separar pelo menos um dia na semana para você fazer as provas antigas do Enem. Ou seja, você vai fazer simulados. E obviamente, você não vai fazer de qualquer jeito. Você vai fazer com estratégia, seguindo uma lógica desde agora. No primeiro dia, você vai fazer o seguinte, né? O primeiro dia é Humanas, Linguagens e Redação. A primeira coisa que você vai fazer é o rascunho da redação. Depois disso, você vai responder as questões fáceis de humanas e as questões fáceis de linguagens. Terminou de responder as questões fáceis apenas, você vai passar a redação a limpo. Porque nesse momento, quando você lê a sua redação novamente, você vai saber identificar muito melhor os erros que você cometeu dentro do seu texto. Aí depois de você passar a redação a limpo, aí sim você vai responder o restante das questões. E anota isso, não tá no PDF, anota, dá print, faz alguma coisa aí. No segundo dia, por sua vez, a primeira coisa que você precisa fazer é um checklist de todas as questões da prova. Você precisa separar aquelas questões que são difíceis, você precisa separar as questões que são médias e as questões que são fáceis. E obviamente, você vai priorizar as questões fáceis. Você vai responder as fáceis primeiro, depois as médias e depois as difíceis. E você já deve ter sacado a nossa 4ª técnica, né? Você sempre vai começar pelas fáceis. Você já deve ter entendido que você não vai se concentrar em nada que é difícil, mas sim você vai fazer aquilo que é fácil, aquilo que é simples. É essa lógica que a gente empregou, inclusive, naquele checklist de conteúdos que a gente passou alguns minutos atrás. Você vai fazer o básico bem feito. Nessa reta final para o Enem, você precisa ter foco nas questões mais fáceis da prova, porque são elas que definem se você realmente sabe sobre a prova ou não. São elas que vão falar se você estudou ou não estudou, porque segundo a lógica do TRI, é impossível você saber função de segundo grau se você nem sabe fazer uma conta de razão e proporção. E por isso, você precisa ter muita atenção nessa nossa 5ª técnica, que você precisa se concentrar naquilo que você tem controle. Para de achar, nessa reta final para o Enem, que estudar para a prova quer dizer que você precisa focar naquilo que é mais difícil ou naquilo que você tem mais dificuldade. Nessa reta final para o Enem, você precisa abraçar as suas qualidades.
Então, se você é a pessoa que odeia física, mas adora matemática, você vai se concentrar nas questões de natureza que você consegue resolver apenas com continha. Se você adora história e odeia filosofia, você vai ter foco nas questões que você consegue resolver analisando apenas o contexto histórico do filósofo. Mas você não vai para aquilo que não te convém, porque você vai apenas se frustrar, você vai apenas destruir a sua saúde mental. E agora presta muita atenção nessas técnicas de execução da prova do Enem. Finalmente chegamos na parte que você realmente vai cair de cara nas questões do Enem e principalmente na redação. E lembrando, clica no link abaixo desse vídeo para você entrar nos nossos grupos de WhatsApp e receber todo o material dessa aula em PDF. E além disso, se lembre que na segunda aula eu vou te dar tudo pronto. Eu vou te mostrar as questões, eu vou te dar a fórmula de redação pronta, porque nessa aula são apenas as técnicas. Na próxima são as exemplificações dessas técnicas. Então é imprescindível que você assista a segunda aula. E a primeira coisa que eu preciso te falar agora é que de hoje em diante você vai ler o enunciado da questão antes de realmente ir para o texto. Pelo amor de Deus, né? Isso é óbvio. Nunca cometa o erro de ler o texto da questão antes de ir para o enunciado. Isso só faz você perder tempo. E quando você for ler o enunciado, você vai grifar essas palavras. Isso é muito importante, anota isso. Segundo o texto, de acordo com o texto, no texto. Nesses casos que eu estou passando para você agora, a resposta está apenas no texto. A resposta não está no seu conhecimento, ela está só no texto da questão. E quando o enunciado for pode-se inferir com o texto, pode-se deduzir ou concluir do texto, a resposta vai estar além do texto daquela questão. Ela vai estar no seu repertório aliado ao texto daquele exercício. Aí depois de você ter feito isso, você vai ler o título e o rodapé do texto. Geralmente, as questões do Enem colocam uma série de dicas sobre a resposta no título e no rodapé do texto. Por isso, você vai ter muito cuidado com elas. E após você ter lido o enunciado com foco naquelas palavras, o título e o rodapé do texto, você vai ter foco nas primeiras palavras de cada alternativa. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Geralmente, a primeira palavra das alternativas do Enem contém as ideias principais daquilo que está sendo cobrado. Logo, existe uma série de questões que você consegue matar lendo apenas a primeira palavra, apenas com as palavras-chave do assunto. Mas calma, na próxima aula eu vou te passar tudo isso pronto, calma. Eu vou te mostrar as questões na prática, eu vou resolver exercícios com você, eu vou fazer de tudo para você alcançar a aprovação. E depois, você sempre vai desconfiar da letra A. Presta atenção, o Enem coloca um monte de pegadinhas na letra A. Para você ter noção, na prova de matemática de 2019, tiveram 20 questões com alternativas senão apenas números. Dessas, apenas uma era letra E e não tinha nenhuma letra A. Em 2020, por sua vez, foram 28 questões em que as alternativas eram apenas números. Dessas questões, apenas 3 eram letra A. O Enem, ele adora colocar pegadinhas na letra A, porque geralmente são aquelas questões que você consegue resolver rápido. E aí na pressa você acaba marcando a alternativa errada. E como a letra A é a primeira coisa que você vê nas alternativas, geralmente ela é a pegadinha que você cai. Só que eu não tô querendo dizer aqui que você nunca vai marcar a letra A, mas se você ficar em dúvida entre a letra A e a letra C, prefira marcar a letra C. E por fim, tá chegando, você vai ter uma fórmula nota 1000 de redação. E eu vou te passar essa fórmula 100% pronto na próxima aula, juntamente com a exemplificação de todas as questões que você precisa fazer para a prova do Enem de maneira bem feita. Eu sei, é muita coisa de uma vez, mas você vai entrar agora nos nossos grupos de WhatsApp para fazer o download desse checklist. E lembra, eu vou te passar tudo isso absolutamente pronto na próxima aula. Tudo na prática para você. Vou te mostrar as palavras-chave, vou te mostrar as questões, vou te mostrar a fórmula de redação. Por isso, eu fico te aguardando até a próxima aula. Tchau, futuro calouro!